conseguir entender que a virada de chave para a comunicação, ela tem que começar a partir da onde mais doeu. Toda vez que eu não gosto da minha voz, que eu não gosto da minha comunicação, ela só é reflexo do que a gente tem aqui dentro. Eu sempre ensino para os meus alunos que a voz é o espelho da nossa alma. Se é para uma entrevista de emprego, se é para uma venda, se é para gravar um vídeo, se é para apresentar, e a gente não está se sentindo legal, se a gente acha que a nossa pele não está legal, que o nosso físico não está legal, a gente vai lá e faz uma maquiagem, coloca um filtro, arruma o cabelo, passa um perfume. A nossa voz a gente não consegue modificar. E ela vai entregar. A não ser que você tenha técnicas e você conheça exatamente como usar essa estrutura de forma assertiva e de forma estratégica. Quando a gente fala de importância da voz, a gente precisa entender o quê, gente? Que a gente tem uma identidade vocal. Todos nós aqui, a gente é reconhecido, além da nossa imagem, do nosso nome, mas primeiramente pela nossa voz. Se a gente parar para pensar em fisiologia, a nossa parte auditiva, ela é formada lá na 21ª semana de gestação. Então, o nosso aparelho auditivo, lá na barriga da mamãe, já está totalmente formado. Por isso que quando o bebê nasce, ele não está enxergando 100%. Quando o bebê nasce, os primeiros 6 meses, ele ainda está vendo um borrão. A visão não é 100%. Ele reconhece quem é a mãe, quem é o pai, pelo quê? Pelo timbre de voz da mãe. Porque ele já ouviu isso várias vezes dentro da barriga da mãe. Então, se a gente já tem essa percepção auditiva lá na 21ª semana, a nossa parte mais aguçada da nossa percepção é a audição. Por isso que toda vez que a gente fala com alguém, a primeira coisa que entra no nosso inconsciente é o tom de voz. E aí a gente tem que ter consciência do que a nossa voz transmite de informação. O que as pessoas sentem quando nos escutam? Será que a gente está passando para as pessoas um timbre de voz agressivo, impositivo, infantil, histérico? E aí que a gente fala em identidade vocal. Eu sempre tento ensinar para todo mundo que eu treino, que eu faço a parte de mentoria, que o quê? Eu considero que a gente tem 3 identidades. Eu vou ensinar para vocês aqui através das minhas. Você não vale rir porque eu vou virar a fotinho, né? Porque a minha primeira é uma foto, né? Da fase meio criança. Mas tudo bem, né, gente? Quando era criança tá tudo certo. Então, assim, nossa primeira identidade é o que a gente fala da nossa identidade civil. Nosso RG, quem a gente é, filho de quem, descendência, estatura. Nossa segunda identidade é a nossa identidade profissional. Então, no caso aqui, eu tenho a minha identidade de fonoaudióloga. Então, a minha identidade profissional me diz que eu sou o quê? Uma profissional que trabalha com saúde e com comunicação. Então, eu, Cleidir, tenho uma estatura, tenho um biotipo, um timbre, e a minha profissão é fonoaudióloga. A minha terceira identidade, eu considero que a identidade, essa aqui é fictícia, tá? Só para vocês entenderem. É a minha identidade vocal. Por que identidade vocal? As 3 identidades, elas precisam estar unidas em uma só. Vou dar um exemplo para vocês. Acredito que todos vocês aqui conhecem um lutador de MMA, o Anderson Silva. O que acontece com o Anderson? Ele tem uma estrutura física, a identidade dele é o quê? É um homem grande, forte, né? Ele tem uma estrutura atlética, esportista, forte. É a primeira identidade dele. A segunda, que seria profissional, ele tem uma profissão do quê? De impacto, é luta. Ele passa uma imagem forte. Só que na terceira, quando a gente fala de identidade vocal, ele tem um timbre de voz totalmente fino e muito mais agudizado. Quando ele chega, a primeira identidade física e a segunda, que seria da profissão, tá compatível. Quando ele abre a boca para falar, não conecta. As pessoas ficam olhando, tipo, não junta, entende? Que a gente precisa ter essas 3 identidades muito bem claras. A gente tem que juntar as 3 coisas. Quando a gente tem as 3 muito bem alinhadas, a gente tem o quê? Uma comunicação exímia e que se destaca. Por isso que hoje tem pessoas que ganham fortunas através do quê? Da comunicação. Porque tem uma comunicação muito bem posicionada, um tom de voz assertivo, uma imagem coerente com a profissão. Se a gente parar para pensar aqui,
Você já imaginou se eu pegar um juiz ou uma juíza que tem um tom de voz totalmente infantilizado? Vai passar alguma credibilidade? Não vai. E é isso que a gente precisa ter conhecimento. Quem vocês são e qual é o tom de voz?